Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal, era relator da Operação Lava Jato no Supremo. Agora, todo o processo vai ser encaminhado para outro ministro, que vai passar a cuidar, por exemplo, da homologação das delações dos executivos da Odebrecht. A escolha de um ministro do Supremo não é um processo rápido. O artigo 101 da Constituição diz que os ministros são indicados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. A escolha se dá dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Michel Temer não tem prazo para fazer essa escolha. Uma escolha especialmente delicada, porque Teori Zavascki cuidava da Operação Lava Jato no Supremo. A definição de quem herdará os processos de Teori está no regimento interno do Supremo. O artigo 38 diz que, em caso de aposentadoria, renúncia ou morte, o relator de um processo é substituído pelo ministro nomeado para sua vaga. Neste caso, a Lava Jato iria para um novo ministro a ser indicado por Temer. Mas o artigo 68 do regimento lista uma série de situações em que caberia à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, pedir a redistribuição dos casos. A Lava Jato pode não ser uma dessas situações, mas este mesmo artigo diz que a presidente pode, em caráter excepcional, nos demais feitos, fazer uso dessa faculdade. Ou seja, abre a possibilidade para que a ministra Carmen Lúcia promova o sorteio de um novo relator para a Lava Jato. Isso já aconteceu antes. Em 2009, quando morreu o ministro Menezes Direito, o ministro Gilmar Mendes, então presidente do Supremo, determinou a redistribuição dos processos dele, citando o artigo 68. E há uma outra regra excepcional que determina que a ministra presidente possa redistribuir esse processo em até 30 dias da vacância do cargo para outro ministro da Corte. Me parece que esse juízo de conveniência e oportunidade deve ser exercido para evitar o constrangimento de que as autoridades públicas que são investigadas na Lava Jato possam indicar o juiz que presidirá esses processos. O Supremo Tribunal Federal, nos casos criminais, é dividido em duas turmas, cada uma delas com 5 ministros, já que a presidente não faz parte delas. O artigo 10 indica que o sorteio seria apenas entre os membros da turma em que estava a Teori, composta por Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Mas como a Lava Jato cita autoridades que só podem ser julgadas pelo Pleno do Supremo, como o próprio presidente da República, Michel Temer, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, juristas entendem que o sorteio teria que ser entre todos os ministros do Supremo, menos a presidente. Este é o entendimento do ministro Marco Aurélio Mello. É a mesma posição do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Nesse caso, exige uma escolha que deixe o país inteiro e o mundo sabendo que a morte do ministro Teori não trouxe qualquer mudança na postura de seriedade, de rigor e de punição para todos aqueles envolvidos na corrupção. Se houver a substituição rápida, sem esperar novo nome, eu creio que pode se retomar com a mesma agilidade que ele daria. E eu espero que isso aconteça. Não dá para o povo continuar esperando meses para saber o que aconteceu nos subterrâneos das relações entre empresas e políticos. Tem que ser rápido. E eu creio que é possível ter um substituto entre os 10 que aí estão, capaz de fazer isso. A repórter Giovana Teles vai conversar com a gente agora ao vivo de Brasília. Ela tem novas informações. Boa noite, Giovana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A Polícia Federal divulgou há pouco uma nota e confirmou que já instaurou inquérito para apurar as causas desse acidente. Informou que, neste momento, uma equipe formada por delegados e peritos está em deslocamento para o Rio de Janeiro e que boa parte dessa equipe também trabalhou na investigação do acidente em que morreu Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. Eu estou aqui no Supremo Tribunal Federal
Federal. A informação que a gente tem é que a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que também era muito amiga do ministro Teori Zavascki, estava em Belo Horizonte, já pegou um voo de volta aqui para Brasília, onde a ministra pretende ficar para acompanhar os primeiros desdobramentos desse trabalho de investigação. A ministra, segundo a gente ouviu aqui no Supremo, está arrasada com o que aconteceu. E à tarde, o secretário do Programa de Parcerias e Investimentos do governo Temer, Moreira Franco, disse que a intenção do presidente é nomear um novo ministro para o STF o mais rápido possível. Renata. Giovana Teles atualizando as informações direto do Supremo Tribunal Federal.